incrível, o céu tá lindo. Vamos adoçar essa tarde com uma torta de brownie com doce de leite, que tem muitos destinos. Essa torta pode ser usada para você vender, faça e venda. Você pode presentear com essa torta também. Um almoço de sábado, um almoço de domingo ou um almoço de qualquer dia da semana. Tá valendo também essa sobremesa deliciosa. Mas que bom que você chegou. Eu quero te dar um alô. Obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez no Facebook da Harold, tá bom? Eu vou dar mais uma olhada aqui só se tá tudo certo, se o meu áudio tá bom. Tudo perfeito. Minha chefe falou, tudo perfeito. Bora começar essa receita sem mais delongas e, mais uma vez, sem atraso. Tá bom? Sem atraso a gente começa. Para os ingredientes da nossa torta brownie. Vamos colocar os ingredientes aí na tela para você poder acompanhar o que eu estou usando aqui. Então, olha lá. A receita está na tela. Tá fácil. Lembra que essa receita já faz parte do repertório de receitas do site da Harold. No site da Harold você encontra uma gama imensa de receitas para que você possa se inspirar, fazer e vender, ou simplesmente fazer e degustar. Olha que coisa boa. Então, entra lá no site da Harold, harold.com.br. Lá você vai ter uma série de receitas. Essa é mais uma que está lá, mas eu decidi trazer ela para cá hoje para a gente fazer de uma forma com você aí, eu aqui, ao vivo. E para você, eu vou te dar, ao longo dessa receita, eu vou te dar várias dicas do que eu faria também diferente, o pulo do gato, sabe? Coisas que de repente nem está escrito lá, mas que você pode dar o seu toque. Acho que isso é o mais importante, dar o seu toque. E queria agradecer também a todo mundo que mandou as fotos dos ovos de Páscoa, que mandou a foto das receitas que preparou durante a Páscoa, porque foi muito bacana receber esse carinho de vocês e saber que aquilo que a gente passou, eu e Lucas Corazza aqui na nossa batelada de lives que a gente fez, deu para inspirar você e deu para te motivar a ir para a cozinha, para preparar a Páscoa mais feliz desse ano, porque você fez com amor e carinho. Então, muito obrigado pela enxurrada de fotos que a gente recebeu. Eu acho que o Lucas deve ter recebido várias fotos também. Então, obrigado mais uma vez por a gente ter sido fonte de inspiração para você. Bora começar? Então, eu estou aqui começando a receita da torta brownie recheada com doce de leite. Vamos lá, eu vou precisar de manteiga. Vou colocar aqui a minha manteiga. E chocolate. Hoje eu decidi usar o chocolate Melken e eu estou usando o Melken em gotas. Para facilitar o trabalho, ele já vem em gota. Então isso não precisa picar. Se você estiver trabalhando com barra e se sobrou alguma barra de alguma outra temporada qualquer, seja Páscoa, sobrou barra do Natal, sobrou barra do Dia das Mães, que vem por aí, sobrou barra de qualquer momento do ano, você tem barra. Corta e você já consegue usar esse chocolate. Eu vou colocar manteiga e chocolate para derreter e hoje eu vou derreter num simples banho-maria. Então vou apagar o fogo, minha água já está fervendo, vou colocar a manteiga aqui embaixo e vou colocar o chocolate também. E vou deixar os dois derreterem ali em banho-maria. Enquanto o chocolate derrete, eu vou te falar dos outros ingredientes. Você já viu aí a lista dos ingredientes, mas eu vou colocar aqui na tela para que você veja e compare com o que a gente está propondo para você nessa receita. Eu tenho 2 tipos de açúcar aqui, tá? Eu tenho açúcar refinado, que é o açúcar branco, açúcar comum, e estou usando também um pouquinho de açúcar mascavo. Se eu te falar a proporção, ele está quase 50-50. Se ele não tiver 55-45 mais ou menos, tá? Então 70 e 75 gramas é o que a gente precisa para essa receita, tá bom? Então açúcar refinado e açúcar mascavo. A gente também tem aqui farinha de trigo comum, farinha sem fermento, farinha que você encontra em qualquer supermercado, e uma pitadinha de bicarbonato. É muito difícil essa medida pitada. Então, em vez de pitada, eu vou usar 2 gramas de bicarbonato de sódio, porque uma pitada é muito pouco mesmo. Então, não tem nem como medir isso, pitada. Então, vamos colocar lá 2 gramas de bicarbonato de sódio. Vou colocar também aqui na nossa receita, a gente está pedindo 3 ovos. Então, os 3 ovos estão aqui, que nós vamos usar para essa preparação.
poucos ingredientes. Se você olhar aqui, são poucos ingredientes que vão transformar numa delícia. Delícia. Então, fica fácil executar essa receita, porque você já tem tudo por aí, tá bom? Enquanto derrete ali minha manteiga e chocolate, vou trazer um pouquinho para cá, vou dar uma mexidinha. Lembra sempre quando fizer banho-maria de secar o fundo da sua tigela para não entrar em contato essa água com a sua superfície, com a sua bancada. Vou mexendo aqui, ó, chocolate com a manteiga para ir derretendo. Podia ter levado no micro-ondas? Podia. Mas é uma opção diferente. A gente, às vezes, nas outras lives que preparou, a gente usou micro-ondas. Agora, hoje eu quis ser um pouco old fashion, né? Ou então, mais rústico, né? Então, ó, chocolate e manteiga derretendo. Vou voltar um pouquinho lá pro banho-maria, para ele continuar derretendo. Com calma, com tranquilidade, sem pressa, a gente tá com tempo aqui, vamos conversar. Essa é uma sobremesa, como eu já disse, dá para usar para datas comemorativas, para sobremesa do dia a dia ou para uma sobremesa para você surpreender alguém. O fácil e venda dela é excelente, porque ela tem um baixo custo e ela realmente surpreende. Essa é uma das receitas escolhidas que estão lá no site da Harrods, da sequência de receitas que tem. Essa é uma que a gente selecionou para você hoje, tá? Porque você merece, tá bom? Vamos ver quantas pessoas estão aqui já, vamos ver alguns comentários. Lembra sempre que o pessoal tá lá no Saque 2.0 respondendo dúvidas, perguntas, lojas onde você pode comprar chocolate que estão abertas e estão funcionando normalmente, eles têm essa informação para te ajudar. Distribuidores desse Brasil que é gigantesco, tem muita gente que pode te fornecer chocolate aí em casa. Você não precisa nem sair de casa, chega aí para você um delivery de moto, isso tudo já tá resolvido, né? Foi-se o tempo que a gente tinha que sair de casa para comprar qualquer coisa. Hoje em dia tá tudo na porta de casa. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Vamos lá. Lu, oi, Lu Selbach, adoro você. Obrigado por esse carinho todo. Vamos lá. A Regina, aqui ansioso para ver essa torta pronta, o Rico Malta falou. Olha, do Paraguai, sim, Recalde. Olá, saludos de Brasil para Paraguai. Graças por estar com nós. Que sobremesa é essa? Sandra Oliveira pergunta. Sandra, tá chegando agora, hein, Sandra? Essa é a torta brownie com doce de leite. Vai ser incrível. Camila Justino, olha Camila. Beijo, Camila. Que bom que você tá aí. Ângela, amo chocolate. Agora, pergunta que não quer calar. Quem não ama chocolate, né? Porque tem um ditado que diz assim, a cada 10 pessoas, 9 amam chocolate. E uma diz que não gosta, mas acho que essa uma deve estar mentindo. Não é possível não gostar de chocolate, né? Bom, vamos dar uma olhada no nosso chocolate. Estou derretendo ele no banho-maria com calma. Vou buscar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Ó, quase todo derretido. Manteiga também. Centralizar um pouquinho aqui para você ter uma imagem melhor. Mexendo sempre. Chocolate e manteiga derretidos. Que brilho que isso dá, né? Fica tão linda essa mistura. Só aqui, essa imagem aqui, ó, já é incrível. Vou ligar um pouquinho o fogo de novo, enquanto você está acompanhando a mistura aqui. Acompanha de cima aqui a mistura. Isso, enquanto eu ligo o fogo ali. Liguei o fogo, vou levar de volta pro fogo mais um minutinho. Pronto. Deixa aqui para derreter mais um pouquinho. Vou quebrar os ovos enquanto isso, para não ter problema, né? Aquela coisa de quebrar os ovos, vai que tem algum, né, que não tá muito bom, mas os ovos aqui de qualidade. Quebrando os ovos.
Oi, segundo ovo, perfeito. Ih, tô quebrando na mesma tigela, né? E se de repente você quebrou o terceiro não tá legal? É que eu tenho uma técnica aqui, né? Um truque, vamos dizer. Assim que eu quebro a casca, eu vou te mostrar no detalhe isso. Toda vez que eu quebro o ovo e ele faz o primeiro trinco aqui, ó, vou pra câmera de cima, ó, e você vê que tá pegajoso, que tem uma certa elasticidade, você sabe que o ovo tá bacana, pode quebrar. Se você viu que o ovo, ele não tem essa viscosidade, ele não tá elástico, com certeza o seu ovo tá estragado. Então o que eu vou pedir para você é nem continua quebrando esse ovo, porque vai ter aquele cheiro desagradável na sua cozinha, no seu dedo, na sua mão, em tudo. Tem viscosidade, tá bacana. Não tem, tá com viscosidade zero, tá aguinha, nem continua quebrando esse ovo. Pronto. Minha manteiga já derreteu toda. Vamos lá. Cuidado quando fizer banho-maria, porque a tigela de inox esquenta um pouco para você pegar na lateral e não queimar as mãos. Toma esse cuidado, tá bom? Isso é importante. Vou colocar aqui o chocolate derretido, para você ver que ele derreteu por completo. Ó, tem uma bolinha de manteiga ainda que falta derreter. Vou pedir para o meu contra-regra super eficiente pegar ali um bowl para mim de inox, que eu esqueci de pegar. Essas coisas ao vivo é assim mesmo, né? A gente esquece. Pronto, bolinha de manteiga quase derretida. Um pouquinho mais que ela fique ali, já está perfeito para ela poder se dissolver por completo. Pronto, muito obrigado. Aqui agora, enquanto falta essa bolinha, olha o tamanho da bolinha que falta, olha o tamanho, que pequenininha. Falta muito pouco. Então, enquanto ela derrete aqui só com o calor residual que está aqui, eu vou adicionar os dois tipos de açúcar, ó, os dois tipos de açúcar, mascavo e branco. Ó, que bonito que ficou na tigela aí. Os dois tipos de açúcar, mascavo e branco. E eu vou adicionar os ovos, ó. Adiciono os ovos no açúcar. A gente vai pegar um fouet, um batedor de arame, e vai, em um minutinho aqui, bater essa mistura. Vai batendo. Ok. Tá homogêneo? Misturou bem? Ótimo, é o que a gente quer. Então, mistura homogênea. Vou adicionar agora o meu chocolate. Não, deixa eu falar com você um pouquinho que está aqui. Estou preparando a torta brownie com doce de leite. Derreti a manteiga com o chocolate. E nessa tigela aqui de baixo eu misturei os ovos com os dois tipos de açúcar. Então são dois tipos de açúcar e os ovos. E aqui manteiga e chocolate. E agora eu vou juntar tudo isso. Vamos lá. Que delícia esse cheiro aqui. Um aroma incrível. Vou fazer uma pergunta para você que está aí. Conhece alguém que não gosta de chocolate? Conhece alguém que não gosta de chocolate ou de chocolate? Conhece alguém? Eu não conheço. Não conheço. Tenho que confessar e dizer que eu não conheço ninguém que não gosta de chocolate. Se não gosta dos escuros, gosta do branco. Isso é fato. Então, pergunta. Responde aí pra mim que daqui a pouco eu vou olhar se você conhece alguém que não gosta. Será que esse alguém tá falando a verdade? Será? Vamos misturar isso aqui agora. Deixa eu deixar isso aqui do lado e vamos misturar. Pode ser com o próprio batedor de arame, para ter uma emulsão melhor. Segurar um pouquinho aqui. Pronto. Emulsão feita. Perfeito. Vou juntar agora farinha de trigo e bicarbonato de sódio. Vou pegar o auxílio aqui de uma peneira. Vou colocar a farinha e o bicarbonato. Por que eu estou peneirando? Porque o bicarbonato às vezes vem com umas bolinhas de ficar parado. Ó, as bolinhas aqui do bicarbonato. Dá pra ver aqui, ó, na minha mão.
Essas bolinhas foram pesadas na balança e elas vão fazer falta se a gente não colocar essa quantidade na receita. Então eu venho aqui e vou pressionar com a mão para que elas passem pela peneira. Prontinho. Agora, lembra que confeitaria é precisão, todas as receitas foram pesadas e um pouquinho pode fazer falta. Então, se liga aí, peneira as bolinhas que estão faltando. Essas bolinhas podem fazer falta. Então, vamos lá. Vou misturar. Não deixa cair para fora, Rafael, por favor. Porque você está em casa e é você mesmo que vai ter que limpar depois. Ó. Olha que massa incrível de brownie. Pronto. Ela é uma massa que vai pouca farinha perto dos demais ingredientes. Por quê? Porque ele é um brownie, é uma torta de brownie. Então eu quero te dizer o seguinte. Você vai colocar na forma. Por causa dos ovos que tem, ela vai crescer bastante. Mas depois ela cai. Não se assusta. Então eu estou propondo, nessa receita de hoje, você dividir essa massa em duas formas redondas de 20 centímetros de diâmetro. Eu já tenho as minhas formas, vou pegar aqui para você conferir. Ó. Duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Eu passei desmoldante só na lateral. Mas, Rafael, e o fundo? No fundo, você pode forrar ou com papel manteiga ou com aquela manta de teflon preta. Eu tenho aqui, ó. Sabe essa? Conhece essa? Parece um saco de lixo, mas não é. É uma mantinha de teflon, você encontra em qualquer loja de confeitaria. Não tem dessa? Um disquinho de papel manteiga no fundo da forma. Tá aqui, ó. A diferença com o disco e sem o disco, tá? A vantagem é que isso dura a vida toda. É só você cuidar que ele dura para sempre. Lava com cuidado, deixa sempre esticadinho, não dobra. E vou te dar uma dica, se você já conhece isso, já usa e já tem, se ele está muito amassado, ferro de passar. Passa com o ferro que ele volta a ficar novinho, lisinho, esticadinho. Gostou dessa dica? Essa é boa, né? Ó, vou despejar agora aqui. Vamos lá, despejar a massa em duas assadeiras. Deixa eu acertar aqui. Vou tirar o batedor de arame. Vamos conferir os ingredientes da massa mais uma vez? Então vamos lá, tá na tela aí os ingredientes da massa para você. Chocolate, manteiga, ovos, açúcar, 2 tipos, refinado e mascavo, farinha de trigo e bicarbonato de sódio. Todos os ingredientes estão aí conferidos para você poder executar essa receita em casa com tranquilidade. Então vamos lá, 2 formas, eu untei só as laterais e vou colocar metade em cada forma. Lembra que eu te falei que essa massa vai subir, não se assusta porque ela cai depois, tem uma queda aqui. Porque o que segura uma massa lá em cima é farinha de trigo, essa receita tem pouca farinha. Não é bolo, né? Tem muito mais farinha que segura ele lá em cima. Lembra que a farinha, numa preparação como essa, ela é o esqueleto principal, é a coluna dorsal. Como aqui a coluna está fraca, tem pouca farinha, ele sobe em função dos ovos, né, do batimento dos ovos, incorporação de ar, e depois ele acaba caindo porque não tem a estrutura que precisa. Prontinho. Porcionadas as massinhas aqui, ó, dentro da minha assadeira, eu vou levar em forno 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Se você quiser essa torta mais úmida, 20 minutos. Se você quiser que o brownie fique mais seco e mais firme, mais crocante, aí tem que deixar mais tempo, uns 40 minutos. Eu gosto do meu brownie ainda úmido por dentro, então 20 minutos é o que eu tô dando de dica para você deixar o seu brownie no forno. Lembra, ele vai subir. Essa assadeira aqui, ó, vamos olhar aqui a assadeira, vou te mostrar até onde ele sobe.
ele sobe até quase a borda. Não parece, né? Você fala, Rafael, tem um dedo de massa aí. Mas quando ele está no forno, ele sobe quase até a borda. Quase até a borda. Não se assuste. Mas quando sair do forno, pode ser que às vezes a borda vai ficar presa, assada, e o fundo e o meio afunda. Com uma colher você afunda a lateral toda também, para que você tenha um brownie nivelado, tá? Essa é a dica, nivelar o brownie. Subiu a borda a mais e você já tirou do forno, aperta essa borda para ele ficar niveladinho. Então, de 20 a 40 minutos, dependendo do resultado que você busca, e uma vez que tiver assado, deixa esfriar para a gente montar a nossa torta. Então, essa eu já vou levar para lá pro forno, vou deixar aqui, depois eu coloco no forno a minha. Deixa ela aí. Eu já tenho uma assada, vou te mostrar. Ó. Olha como ela fica aqui, ó. Olha o resultado. Então lembra que esse brownie foi batido os ovos com açúcar, ele cria essa casquinha aqui, ó. Dá pra ver essa casquinha mais clara. Ele subiu, eu afundei aqui com a colher para ficar todo nivelado. E eu preparei 2 discos. 2. Então, é por isso que a gente vai montar essa torta, uma em cima da outra, com recheio agora de doce de leite. Bora lá. Vou pegar aqui os meus 2 discos, ó. Um já tá aqui. E eu vou pegar doce de leite agora. Doce de leite que você gosta, da sua preferência, mas eu preciso de um doce de leite que tenha uma consistência firme. Ele não pode escorrer, tá? Ele tem que ser encorpado, tem que fazer pitanga, por exemplo. Essa é uma boa referência para todo mundo. E agora eu vou começar a rechear aqui, ó. Eu tô usando um bico estrela, não por nenhum motivo especial agora, pro recheio, porque a gente vai colocar outro disco em cima e ninguém vai ver. Mas eu já quis aproveitar o mesmo bico que eu vou decorar minha torta e já fico com o doce de leite no saco. Essa forma que eu tô recheando aqui a nossa torta brownie é uma forma bem padrão, assim, porque esse disco vai ficar bem uniforme de doce de leite. Não preciso nem espalhar depois, ó. Eu tô colocando um cordão em espiral e tô recheando a nossa torta. Fazendo um pouco de força aqui para esse doce de leite, tá? Firme mesmo. Olha que delícia. Vou colocar mais um pouquinho aqui, no meio uma bolinha. Pronto. Vamos lá. Os ingredientes do recheio, aqui agora, doce de leite. Tô pedindo para você o recheio do doce de leite, que é o recheio do doce de leite que você gosta. Vai mais ou menos 250 gramas de recheio. Claro, quer ser um pouco mais generoso, quer colocar um pouquinho mais? Ok. Para o ganache, que a gente vai cobrir a torta, eu tenho 2 ingredientes. Creme de leite e chocolate. O creme de leite está pedindo aí o UHT, que é o creme de leite de caixinha. É o creme de leite mais fácil para você encontrar. É verdade ou não é? Em qualquer lugar desse país, do Iapoque ao Chuí, a gente tem... Iapoque, Chuí, Iapoque, não sei. Mas do Iapoque ao Chuí, a gente tem doce de leite de caixinha em qualquer supermercado, tá bom? Uma vez que colocou a quantidade aqui, você pode ser mais generoso, se quiser. Pode dobrar esse disco aqui, mas para mim aqui já tá bacana. Eu vou colocar a outra camada de brownie em cima agora. Vamos lá. Cuidado para não quebrar, ele é bem firme. E ó, vou colocar o lado liso para cima. Pronto. Pressiona. Ok. A gente já tá com a torta quase pronta. Montei a torta e agora eu vou para cobertura. Vamos lá, os ingredientes da cobertura então, que estão aí também, que você já acompanhou. Creme de leite, o UHT, e chocolate, olha aqui os 2. Vieram fazer uma visita para nós aqui. Então aí, creme de leite, chocolate. Estou usando Melken meio amargo também, para não ter dúvida, Melken meio amargo. E você vai juntar os 2 ingredientes e levar ao micro-ondas. Uma vez que você faz isso, ele vai derreter e você tem que esperar mais ou menos 1 hora na geladeira para ele chegar nessa consistência aqui, ó, que eu já tenho um prontinho que eu já gelei. Olha essa consistência de cobertura aqui, ó.
Tá bacana, né? Essa consistência. Você viu, não? Deu pra ver? Produção, viu aí a consistência? Ah, então tá bom. Vou tirar daqui pra você agora ver como a gente vai cobrir a torta. Tem várias técnicas para cobrir. Eu aconselho, se você está na sua confeitaria, você deve ter uma bailarina, coloque em cima e cobre. Eu tô em casa e essa daqui já vai para algum vizinho, posso te garantir. Porque enquanto eu faço a live, além do aroma que fica aqui, os vizinhos todos querem saborear o que a gente acabou de preparar, porque eles acompanham também. Então, ó, vou colocar uma quantidade grande de cobertura em cima e vou começar a espalhar. Espalha com uma espátula offset, que é essa espátula em ângulo. Essa é uma pequena que eu tenho para trabalhos pequenos, como eu estou fazendo aqui, ó, um bolo 20. Esse é um bom tamanho. Vou espalhar também. Assim, o excesso que chega na borda eu jogo para ele cair e é onde eu já faço o trabalho na lateral. Quando preciso um pouco mais, pego um pouquinho de cobertura aqui, ó, na espátula e já venho para a lateral para poder preparar, quer dizer, cobrir toda a lateral da torta. Essa parte aqui, ai, já vai dando uma aguinha na boca. Vou girar. Vou ter que fechar toda, a gente tá ao vivo. Que bom que você tá aí comigo. Tô feliz. Dicas importantes. Vamos lá. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Simplesmente vender para um vizinho para ganhar um troco. O jantar que você vai receber os amigos. Ou simplesmente preparar para você mesmo. Por que não, né? Por que não ter esse conforto, essa comida de aconchego que é chocolate, doce de leite. Às vezes a gente não prepara as coisas pra gente. A gente tem que colocar o mesmo amor e o mesmo carinho que a gente faz pros outros, a gente tem que fazer pra gente também. E decorar, e dar aquele capricho, e aquele detalhe, porque você, mais do que ninguém, merece. A gente que trabalha com confeitaria tem a tendência a preparar para os outros impecavelmente, mas pra gente, às vezes a gente não dá aquele capricho, né? Às vezes sobra um pouquinho de recheio, um pouquinho de bolo, a gente põe num pote, pega uma colher e a gente come. É verdade ou não é? É, eu sei que é. A gente sabe. Bom, uma vez que está toda coberta a torta, você pode fazer uma decoração. Simplesmente só com a espátula, da ponta para o centro, ó. Vai voltando. Vou girar. Eu tô sem bailarina em casa, porque casa de ferreiro, espeto é de pau, é ou não é? Ó, vou jogando tudo pro centro, dar uma alisada aqui para ter mais creme. Só com isso eu já crio uma textura, ó, vou fazer meia para você ver, olha a diferença. Metade desenhada e metade sem desenho. Gira mais um pouquinho e ó. Vai até chegar do outro lado. Chegou, gira mais um pouquinho. E vem com a espátula mesmo decorando. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que é o seguinte. Toda torta precisa dizer a que veio e que sabor ela é. Então, por exemplo, essa é uma torta de brownie com chocolate, óbvio, e com doce de leite. Mas só olhando para ela, vamos olhar para ela agora. Eu olhei. Ela é chocolate, tá dizendo que ela é chocolate, é ou não é? Tá dizendo que ela é chocolate. Mas é importante você sinalizar para o seu consumidor do que ela é. Então, ela é chocolate com doce de leite. Que tal botar um fiozinho de doce de leite, uma decoração de doce de leite, algo que você informe o cliente que é doce de leite? Vamos dizer que você queira deixar essa torta congelada e pronta. Vamos dizer que você tem 3 opções. Eu tenho ela igual, recheada com doce de leite, recheada com brigadeiro e recheada com beijinho de chocolate coco que todo mundo adora. Congelei.
Se teu funcionário ou você mesmo vai no freezer, tem 3 lá, como que você vai saber qual é qual? Se você não colocar nenhuma sinalização de sabor na sua torta. Precisa colocar, para que você possa encontrar ela facilmente e não entregar para um cliente que pediu doce de leite, para você não entregar coco e assim vai, para não se confundir aí. Como que a gente personaliza? Então, por exemplo, tá chegando o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Deixa eu dar uma limpadinha no meu prato. Vamos dizer que eu tenho a torta o ano inteiro. É uma torta carro-chefe, todo mundo já adora. Como que eu faço para vender ela numa data comemorativa? Eu coloco um acessório, uma decoração que simboliza a data que a gente está falando. Então, se é Dia das Mães, vamos trabalhar ou com coração, ou com uma flor, uma decoração que lembre a mãe. Se é Dia dos Namorados, também coração vale, né? Fica assim, escreve alguma coisa, tem que dar aquele toque. Então, por exemplo, além agora aqui, eu vou dar um toque com cacau em pó. Então, por exemplo, ó, vou pegar o cacau em pó Melkin, estou usando 100%. Vou pegar uma colher, pegar um pouquinho aqui, ó. Opa, peguei ganache, não é ganache que eu quero cacau em pó. Ai, cabeça, não é fácil. Vamos lá. Cacau em pó. Vou pegar a peneira para me ajudar, vou pegar bem pouquinho. Vou colocar na peneira e ó. Olha só. Nossa, até subiu o cacau aqui. Bom, vamos lá. Coloquei cacau. Vou pôr uma plaquinha. Dia das Mães, ó. Olha aí. O cacau entrou aqui até pelo nariz, gente. Uma plaquinha linda, um coração. Então, excelente para Dia das Mães. Como que eu sinalizo? Como que eu sinalizo que ela é doce de leite? Ó, uma bordinha embaixo. Doce de leite, vou colocar aqui no prato. Um bico serrilhado. Lembra que eu falei que eu usei o mesmo bico para rechear e já para fazer a decoração final. Assim a gente já mata 2 em 1, né? Ó. Pronto. Vou mostrar o detalhe. Aqui, vamos ver se a câmera aqui pega o detalhe, ó. Da lateral da torta. Pronto. Tá aí essa torta preparada com amore. Muito amore. Agora, se você tiver, por exemplo, um Dia dos Namorados, vou te mostrar uma outra plaquinha. Eu vou te mostrar, ó. Mostrar pra essa câmera aqui, ó. Ó que bonito que ficou. Olha essa daqui. Tadã. Bacana, né? Então eu vou te mostrar uma outra plaquinha. Por exemplo, se for Dia dos Namorados, tem um chocolatinho escrito, ó, Love Me Tender. Dia dos Namorados, né? Se for só um presente, tem aqui uma plaquinha escrito Made with Love. Feito com amor. É isso que a gente precisa. Preparar as receitas, fazer as receitas com muito amor para todo mundo. Sentir o amor nessa época festiva, essa época, ou seja, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, o que for, para ver que realmente foi feita com muito amor. Bom, eu sei que tá todo mundo aí agora, a gente tá batendo muita gente aí, eu ia falar batendo recordes, né? Mas ó, tem muita gente assistindo e eu vou fazer agora o que a gente diz que é delicioso, que é cortar um pedaço dessa torta e te mostrar. Então, vou entrar com a faca aqui. Vou sempre limpar a faca para ter sempre um corte limpinho. Se você quiser mais uma dica boa, esquenta a faca. Esquenta a faca um pouquinho ali no banho-maria, quando você dá o corte, principalmente quando você vai fazer uma foto. Você vai começar a vender essa torta aí no seu prédio, no seu condomínio, e você quer fazer aquela foto para sua mídia social, aquela foto incrível. Esquenta um pouquinho a faca na água quente, seca, a lâmina ainda fica quente, e aí você corta, fica perfeito. Vamos lá.
Vou pegar aqui, vou colocar no prato. Tem a ajuda de uma espátula aqui, ó. E vou te mostrar no detalhe. Acho que eu vou para essa câmera aqui, ó. Vou para essa aqui, porque eu quero mostrar bem no detalhe. Que eu vou até pegar um garfinho aqui, que eu não sou de ferro. Ó, no detalhe, eu quero acompanhar a imagem ao vivo com você aqui no Face. Eu quero ver essa imagem maravilhosa. Vamos deitar um prato um pouquinho. A produção tá pedindo ali. Vou levar mais pra borda para você ver bem esse brownie com doce de leite, bem recheado, delicioso. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Ó, você tá vendo ele aí, né? Ó, tá bom aí, produção? A imagem tá incrível. Tá no detalhe, então agora, ó. Ó o garfo, ó o garfo, ó o garfo. Saúde pra você, muito chocolate pra você, que você surpreenda as pessoas que você mais ama com essa torta de brownie com doce de leite, que você possa agradar muita gente ou agradar a si mesmo, né? Porque a gente também merece um agradinho de vez em quando. E ó, esse pedaço é pra você que ficou comigo aqui até agora e me acompanhou durante essa live. Eu vou olhar aqui, deixa eu só antes de comer, deixa eu ver aqui quantas pessoas disseram do vem, Fátima Badaró, que lindo, olha isso. Gente, já tem mais de 500 comentários, eu nem consigo olhar agora. Eu vou degustar, porque é o que você tá querendo, né, ó. Tá bom demais. Eu vou encerrar essa live por aqui. Vou ficando com a minha torta brownie e te convido para a próxima live. Fica ligado. Lucas Corazza vem aí com uma receita fantástica para, olha, arrebentar quarteirões. É um blockbuster de receita deliciosa. Eu fico aqui, me despeço de vocês, mas eu não tô sozinho. Tô com a minha torta brownie e doce de leite. Espero vê-lo na próxima live. Espero que vocês tenham passado uma tarde agradável comigo. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.